Glória a Deus. Nas maiores alturas, faz na terra os homens de boa vontade. Quero ler o Salmo de número 3, que diz assim: confiança e salvação de Deus. Ou, um outro título de outro salmo, a fraqueza do homem e a providência de Deus. Salmo de número 3. Esse salmo é o contexto do rei Davi, quando ele fugiu perseguido do seu filho Absalão. Diz assim o salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção seja sobre o teu povo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. A Bíblia diz que um dos filhos de Davi se levantou contra ele. E o nome desse filho era Absalão. Fascinado pelo trono, fascinado pelo poder, fascinado pelo reino, fascinado pela coroa. A Bíblia diz lá em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem fascínios na vida do ser humano que vai levar ele a grandes derrotas. Mas a Bíblia diz que antes de acontecer isso, Davi lá atrás, em 1 Samuel capítulo 12, ele teve um ato falho muito grave. E numa tacada só ele cometeu um homicídio, um adultério e cobiçou, ele infringiu 3 ou 4 leis de Deus, numa tacada só. E Deus enviou o profeta Natã, o repreendeu e disse que haveria consequências no seu lar, na sua casa, no seu reino. E uma das consequências foi essa guerra civil, essa rebelião interna, onde o próprio filho do rei se levantou contra ele. Então o primeiro ponto que o Senhor quer falar comigo, com você, é que nós temos que ser homens e mulheres para assumirmos as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. No meio das crises, no meio das consequências, no meio do resultado, quando a fatura chega. Então nós temos que permanecer em Cristo, termos consciência que nós plantamos e que nós vamos passar pelo processo da colheita, da cobrança. Esse evento ocorreu porque foi aberta uma brecha lá atrás. Então essa perseguição de Saul ou de Absalão em querer o próprio trono do pai, em querer matar o pai, em querer roubar o pai, foi uma brecha que Davi abriu lá atrás. Então o primeiro ponto que Deus ele quer ministrar no meio do seu coração é: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, existe um perdão. E você precisa, e eu precisamos gerenciar essa crise. Qual é a crise? A crise das consequências. Haverá consequências. Não pequeis, se porém alguém pecar, nós temos um justo juiz, um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então Davi, ele, no meio dessa guerra, desse conflito, Absalão conseguiu movimentar parte do seu reino, parte do exército de Davi, parte do seu conselho, e encabeçar uma guerra civil. Davi teve que gerenciar essa crise. Ele teve que ter consciência que tudo isso que estava acontecendo, ele acabou plantando. Mas Deus estava com ele, o livrando, o guardando e o protegendo.
Versículo 1 diz assim: Senhor, como tem se crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. E a torcida é grande. Para ver você fracassar, para ver você ser derrotado, para ver você permanecer caído, permanecer prostrado. Você que é líder da sua família, líder de um ministério, um pastor, um diácono, um evangelista, seja você quem for. Infelizmente a torcida é grande para que você permaneça no sufoco, caído, para que você permaneça desanimado, perseguido. Só que Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é comigo, Deus, Ele é com você. Existe realmente uma torcida grande. Como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Se você anda reto, correto, na direção de Deus, e não tem nenhum problema a respeito, muitos vão se levantar também para tentar paralisar você. Se você tropeçar, vai ser pior ainda. Então nós temos que ter consciência, nós temos que permanecer em Deus, amando, servindo e buscando, porque a gente não sabe o dia do amanhã. Versículo 2: São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então as pessoas no seu entorno, que viram muitas das vezes você tropeçar, elas mesmas cravaram. A vida dele acabou, o ministério dele acabou, o projeto de Deus com ele acabou. Eles enviam você até para o inferno, que você não tem perdão, que você não tem salvação, que não tem reconciliação. Eles mesmos decretam, afirmam, sentenciam. Mas isso é na cabeça deles. A Bíblia diz que o juízo ele vai ser sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles. São juízes que deveriam julgar segundo a reta justiça, segundo as Escrituras, não segundo o seu entendimento. Mas nessa causa, nesse problema, nessa angústia, nesse dilema, nessa frustração, nessa dor, nessa queda, nessa situação que você está passando, Deus é o juiz. O Senhor é o juiz. O que Deus espera de você? Primeiro, você entenda que você plantou. Segundo, você gerencia as crises como? Se refugiando em Deus. Terceiro, deixa falarem. Deus é o juiz. Deus, Ele dá a última palavra na minha e na sua vida. Versículo 3. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que você tem que ter em mente é isso. É isso que você tem que ter em mente. Quem é você? Quem são as pessoas no seu entorno? Nessa crise, nesse problema. Quem é você? Como diz a epígrafe de outro salmo, essa aqui é a fraqueza do homem e a providência de Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E a Bíblia diz que se você cair 7 vezes, o Senhor vai te levantar. E a Bíblia diz para o ímpio não espiar a habitação do justo. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Essa é a convicção que você tem que ter. Quem é você? Quem é as pessoas que estão no seu entorno? Que peso que elas têm? Quem é elas na fila do pão que é Cristo na sua vida? E que convicção é essa? Essa convicção, como diz no versículo 3, porém, Tu, Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, como Ele foi o escudo de Abraão, como Ele foi o escudo de Isaac, como Ele foi o escudo de Jacó, como Ele foi o escudo de Israel, como Ele é o escudo da igreja. Ele é o teu escudo. Arma defensiva, Ele é o teu escudo. Ele te guarda, Ele te protege. Firma os seus passos nele, abra os seus ouvidos para Ele. Ele é o meu escudo protetor, é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A convicção do rei Davi. Assumiu a responsabilidade, ele iniciou as crises. Teve que ouvir a multidão, o estádio cheio, julgando, apontando, criticando, condenando e enviando para o inferno. Mas ele tinha um Deus, ele tem um Deus. Ele tinha essa convicção na alma dele. Porém, Tu, Senhor,
Tu, Senhor, és o meu escudo, protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Se você, como diz o pregador que está no reino dos céus, Leonardo Ravenhill, se você é fraco na oração, então você vai ser fraco em muitas áreas da sua vida. Davi era um homem de oração. Você tem que desenvolver essa vida de oração. Com a minha voz clamo ao Senhor, clama a Deus, clama ao Senhor, de manhã, tarde, noite, de madrugada, clama ao Senhor. Jeremias 33:3, nessa luta, nessa crise, nessa prova, antes de fazer qualquer coisa, antes de abandonar, de pular do barco, de voltar para trás, de chutar o balde, de dar ouvido para o diabo, desce na oração, desce no jejum, desce na humilhação, busca a Deus. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o Senhor, Ele vai te responder do seu alto e sublime trono. A oração é uma arma de guerra. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anular sofismas e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Use as suas armas. Quais são as armas? A oração. Se humilha. A Bíblia diz em Isaías 57:15 e 66:2 que o Senhor habita no alto e no sublime trono, mas Ele também habita com um contrito de espírito, para vivificar o contrito, para vivificar a alma abatida. Ele habita em você. Ele habita no alto e no sublime trono, e os ouvidos dele estão abertos à sua oração, ao seu clamor, à sua busca, à sua intercessão. É só você clamar. E é isso que o diabo não quer que você faça, que você ore, que você clame, que você busque. Não tema, o Senhor está mandando te dizer. Deixa o diabo te acusar, deixa ele falar o que ele quiser. O importante é você ouvir a voz de Deus. O importante é você ficar com a palavra de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Há poder no nome, no sangue de Jesus. Ele vai acusar todo dia, toda hora, toda noite, toda madrugada. E eu e você temos que saber lidar com isso. Apocalipse capítulo 12. A Bíblia diz que Ele é o nosso acusador. Ele fica 24 horas no dia nos acusando. Então a gente tem que saber lidar com isso, com as acusações malignas. Ele vai usar os dele. Pessoas, como diz aqui, uma multidão, muitas das vezes, ou um, ou dois, ou três, ou a família, ou um ministério, ou pessoas no seu entorno, para tentar te acusar e tirar você do propósito de Deus. Você vai ouvir, mas você vai ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor é o teu advogado, Deus é juiz, Ele tem perdão para você, Ele tem restauração para você, Ele tem misericórdia para você. O seu trono vai continuar, o seu reino vai continuar, o seu ministério vai continuar, a sua posição vai continuar, porque o Senhor é contigo. Eu me deito e pego no sono, versículo 5. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Amém? Sono do justo. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Você está saindo dessa tempestade. As águas estão se acalmando. E o Senhor vai restabelecer o seu sono, a sua paz, a sua tranquilidade. Receba a paz de Deus, receba a tranquilidade. O Senhor está acalmando o mar, acalmando as ondas grandes, acalmando a tempestade dentro do seu coração. Então receba a paz de Deus, receba a paz do Senhor, receba um tempo de paz. Quando você for dormir, você recita esse versículo. Eu me deito e pego no sono, porque o Senhor tem me sustentado. Deus abençoe seu sono, o sono do justo, que te dê revelações, que te dê sonhos proféticos, que te ministre, que te dê um sono reparador, um sono abençoador. Que o Senhor repreenda toda a paralisia do sono, repreenda toda a angústia, todo o desânimo, todo o desespero, toda a depressão, em nome de Jesus. Não tenham medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Amém, irmão? Guerreiro, guerreiro. Quando você levantou a mão para Jesus, você comprou uma guerra com o inferno. Você comprou uma guerra com o mundo. Você comprou uma guerra com a sua natureza. O Senhor quer te dar graça para você prevalecer diante do mundo, da carne e do diabo. O Senhor quer te dar graça para você prevalecer diante dos adversários,
que guerreiam contra a sua vida, contra a sua mente, contra o seu coração, contra a sua alma. De maneira que você venha falar como Davi, como o rei Davi. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim, de todos os lados. Ele falou isso no contexto de guerra, uma guerra civil, uma guerra interna. Mas ele estava confiando em Deus. Essa guerra que você está, com o mundo, com a carne, com o diabo, ou na família, ou no ministério, ou no emprego, ou no seu entorno, aonde que você está guerreando. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Deus está na tua frente. Deus está na tua retaguarda. Deus está te guardando. Levanta-te, Senhor, versículo 7. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Amém? Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Você vai sair dessa fase, vai superar esse problema, vai superar essa angústia, vai superar essa crise, vai superar esse abatimento que caiu sobre a sua alma. O Senhor estende a mão, como estendeu a mão para Pedro. Vem, Pedro, tirou ele ali, quase se afogando, quase morrendo afogado. Deus vai estender a mão para você como estendeu para Pedro. Deus vai estender a mão para você como estendeu para Bartimeu, para Zaqueu. Deus vai estender a mão para você como estendeu para aqueles homens. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o Senhor estendeu a mão. E o Senhor guardou, livrou e abençoou e protegeu e perdoou. O Senhor vai estender a mão quando estendeu a mão para aquela mulher. Essa mulher foi pega em adultério. E o Senhor ali julgou a causa daquela mulher. Você conhece a história. Aquele de vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Deus vai justificar você dentro das Escrituras e provar que Ele te ama, que você é amado e é querido dEle. Versículo 8. Do Senhor e a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém? O Senhor é a tua salvação. Ele salvou Jonas lá na barriga do peixe. O Senhor é a tua salvação. Ele salvou Davi de Saul, salvou Davi dos filisteus, de variados tipos de guerra, salvou Davi dos próprios filhos. O Senhor é a tua salvação. Ele veio buscar e Ele veio salvar o que se havia perdido. Filhinhos, não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo. E que a bênção do Senhor, como diz o versículo, esteja sobre nós. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho. Eu te abençoo. Receba o perdão dos seus pecados, receba a força para caminhar, receba o espinafre do papai, receba as bênçãos do Senhor, a unção que vem do alto, em o nome de Jesus Cristo. Repreenda toda acusação, toda seta, todo dardo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo permaneça no seu, no meu, no nosso coração, hoje e para todos. Todos digam amém. Glória a Deus.